O Gênesis 4 é um dos capítulos do Gênesis que mais intrigam os estudiosos bíblicos, pois existem várias passagens que geram inúmeras dúvidas e especulações. Mas fiquem tranquilos que vamos entender todo esse processo aí. O capítulo já começa falando da relação sexual de Adão e Eva, que acabou gerando o seu primeiro filho, que foi batizado Caim. Essa é uma das primeiros momentos que a Bíblia cita literalmente o processo de ato sexual. E, portanto, surgem algumas dúvidas. Será que a relação sexual foi algo que surgiu após o pecado original? Ou Adão e Eva já tinham relações antes mesmo de pecarem? Dentro da teologia, existem duas vertentes. Uma defende que o ato sexual surgiu só depois, e a outra estipula que o ato sexual já existia antes. Na minha opinião, a que faz mais sentido é acreditar que a relação sexual já era algo abençoado por Deus antes mesmo de Adão e Eva pecarem. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 27 e 28, diz assim: Após criar o homem e a mulher, Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Percebam? Multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. E ainda continuou: Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Percebam que mesmo antes de ocorrer o pecado, Deus, então, ele já meio que abençoa o ato sexual, permitindo que Adão e Eva se multipliquem. É bem possível que mesmo antes do nascimento de Caim e Abel, talvez Adão e Eva já tivessem outros filhos. Aí tem muita gente que fala assim: isso eu não concordo com isso, pois no versículo do capítulo 4, Eva diz assim: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Mas aí eu te pergunto, em algum momento fala que foi o primeiro filho, só fala que foi o primeiro filho homem, né? Pode ser que antes de Caim, Eva tenha tido filhas mulheres. Mas tudo isso aqui, pessoal, são hipóteses, teorias. Vocês têm que considerar que a teologia, assim como qualquer outra ciência, muitas vezes não consegue determinar com exatidão certas situações. Ok? Continuando a história, logo depois de ter Caim, Eva dá à luz novamente, nascendo desta vez Abel. Os dois cresceram e cada um teve uma profissão diferente. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim se tornou agricultor. E aqui agora que a gente vai falar então da oferta de Caim e Abel. Naquela época, Adão e Eva já faziam ofertas em agradecimento para Deus. Ensinou tanto Caim quanto Abel a fazerem o mesmo. O problema é que, enquanto Abel ofertava sempre de coração aberto, Caim ofertava de uma forma arrogante, como se fosse cumprindo uma obrigação. E uma dessas ofertas de Caim, Deus simplesmente a rejeitou, de forma ali a educá-lo e tentar fazer com que ele tivesse um coração mais generoso, um coração mais bondoso, assim como tinha o do seu irmão Abel. O problema, pessoal, é que Caim, o coração dele era duro pra caramba. E o fato de Deus ter o repreendido fez com que ele tivesse mais ódio ainda de Abel. Ao invés dele se arrepender, ele teve mais ódio. Então, certo dia, ele convida Abel para ir para o campo, criando ali uma certa emboscada e de forma totalmente fria, simplesmente o mata. E como se não bastasse, tamanha era a sua arrogância, que quando Deus pergunta para ele sobre o seu irmão, ele responde da seguinte forma: Ué, eu sou obrigado a saber? Sou por acaso o responsável pelo meu irmão? Essas são as palavras de Caim para Deus. Olha para vocês verem o tanto que o cara era tirado. Mas só que Deus sabia de tudo. E logo depois falou dessa forma para Caim: Da terra, o sangue do teu irmão está clamando. Ou seja, eu já sei o que você fez, cara. Então para de mentir, para de ser irônico.
E Deus, diante de toda aquela situação, não poderia deixar Caim sair impune e impõe para ele, então, uma maldição. Tem gente, principalmente alguns ateus, que falam terem lido a Bíblia por completo, afirmam que esse é um dos primeiros sinais de que Deus é uma pessoa má. Pô, né? A punição sempre foi a essência de uma coisa boa. A psicologia em si defende isso. O Estado democrático, o qual nós vivemos, defende isso. A punição, ela não é feita no sentido de vingança, mas sim no sentido de educar. Então, essa é a palavra quando a gente fala que vai punir alguém, educação. Quando você pune um filho, por exemplo, não é porque você se saboreia um sofrimento dele, mas sim porque você sabe que se não o punir de uma determinada forma, virá punições muito piores, que não partirá de você, mas do próprio mundo em que vivemos. Deus sabia muito bem que se ele não punisse Caim, essa mesma situação poderia acontecer com ele. Então ele pega e faz uma punição na forma de maldição e fala para Caim, que era o tutor, a seguinte forma, que quando ele cultivasse de qualquer terra, ela não lhe daria mais sustento, ou seja, ele não conseguiria colher frutos das plantações que ele fazia. E aí Caim, indignado, fala assim, mas Deus, essa punição é muito maior do que eu posso suportar. Pois se a terra que eu planto não dá frutos, eu preciso procurar outras formas de trabalhar, eu preciso ir para outro local. E se eu sair daqui, aonde eu moro, pode ser que pessoas me matem pelo fato de eu ter matado meu irmão Abel. Mas só que Deus fala assim, fica tranquilo, Caim, eu já fiz a sua punição. E por isso eu vou colocar em você um sinal de proteção, em que se alguém por acaso tentar matá-lo ou matá-lo, essa punição será 7 vezes maior na pessoa que fizer isso. Então, logo depois disso, Caim então inicia sua peregrinação e se estabelece na terra de Nod. O local exato de onde fica essa terra, nós não sabemos. Só sabemos que a Bíblia diz que é uma região a leste do Éden. E lá, nesse local, Caim então encontra sua mulher, iniciando a sua linhagem bíblica. E aí a pergunta que surge é, principalmente nas escolinhas bíblicas, professor, quem foi a mulher de Caim? Porque se a Bíblia cita como filhos de Adão e Eva apenas Caim, Abel e Sete, da onde veio essa mulher? A teologia tenta explicar que essa mulher pode ter sido alguma irmã de Caim. Para a gente hoje é meio repugnante pensar em casar e ter relações sexuais com um irmão de sangue. Porém, naquela época, eles não tinham muitas opções. E, de certa forma, isso não foi proibido por Deus. Deus só veio proibir o casamento dentro da própria família, proibiu o incesto, bem mais tarde, quando já havia ali um número suficiente de pessoas e esse tipo de situação não fosse mais necessário. Agora, uma curiosidade que eu sempre gosto de citar é que existe uma corrente da teologia que afirma categoricamente quem era a mulher de Caim. Ela fala que era uma mulher, sua irmã, e ela se chamava Avã. Essa informação é tirada do livro dos Jubileus, que é um livro apócrifo, para os protestantes e para os católicos, porém considerado canônico para a Igreja Ortodoxa Etíope. O que é livro apócrifo e livro canônico? Depois a gente faz um vídeo para falar exclusivamente disso. Mas o que eu quero deixar claro é que teorias não faltam, Existe até mesmo teorias que tentam conciliar ciência e Bíblia e alegam que talvez a esposa de Caim tenha sido a linhagem descendente dos chimpanzés, conciliando ali a linha de Adão e Eva e o evolucionismo de Darwin. Porém isso, pessoal, são especulações. Não estou aqui para falar qual teoria é certa, qual teoria é errada,
assim para que possamos entender um pouco mais dessa história e concentrar, né, com base principalmente no pensamento ali que nos faça crescer. Aí este é o nosso objetivo, tá bom? Ainda no Gênesis 4, logo após Caim ir para Nod e casar com a sua esposa misteriosa, aos olhares da teologia e da ciência, ele começa então uma árvore genealógica. O primeiro filho dele é Enoque. E a partir de Enoque vai surgindo outras linhagens, que foi Irade, Meujael, Metusael e por fim Lameque. Dessa forma então temos que Enoque era filho de Caim, Irade neto, Meujael bisneto, Metusael trineto e Lameque tetraneto. Quando chega na quarta geração de netos, que é Lameque, a Bíblia descreve essa geração com mais detalhes. As outras gerações não foi detalhada, mas essa aqui a Bíblia deu uma certa ênfase. A Bíblia diz que Lameque adquire 2 esposas, Adá e Zilá. Com Adá, ele tem 2 filhos, que foi Jabal e Jubal, e com Zilá ele teve um filho, que foi Tubal-Caim. Jubal foi o pai dos criadores de tendas e criadores de rebanho. Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim, pai dos que fabricavam ferramentas de bronze e ferro. Percebam então que cada um desses descendentes de Lameque tinha uma habilidade especial. A teologia gosta de falar que os descendentes de Caim foram grandes desenvolvedores do processo tecnológico. Porém, o único problema é que essa descendência, não vou dizer que todos ali, mas a maioria seguiam, alguma das trevas. Um exemplo foi o próprio Lameque, que relata lá no versículo 23 desse capítulo, que ele matou 2 pessoas, um homem e uma criança. Menino, na verdade, né? E a arrogância era tão grande, a arrogância de Lameque, que ele considerava tão impune quanto o próprio Caim, falando assim: se Caim foi vingado 7 vezes, eu vou ser 70. Mostra a arrogância dele, achando que a proteção de Deus se estendia a ele, não era de forma aritmética não, de uma forma exponencial, né? Então é isso, pessoal. A questão do Caim termina aqui. Posteriormente tem, então, o nascimento de Sete. Lá no final do Gênesis 4, a Bíblia relata que Adão se relaciona novamente com Eva, e desse relacionamento nasce Sete, que foi quando o nome de Deus voltou a ser invocado. Podemos dizer que, entre a morte de Abel e o nascimento de Sete, o nome de Deus meio que foi esquecido, porque Caim sempre foi uma pessoa voltada para as trevas, né? Uma pessoa revoltada que não seguia ali os passos do pai. Só depois, com Sete, que as coisas começaram a mudar de novo. E aí, sobre essa linhagem, a gente vai ver no próximo vídeo.